Olá, galerinha do Jota Explica. Meu nome é Annelise e a convite da professora Jota, estou aqui para ensinar um pouquinho sobre física para vocês. Então, nós vamos começar o tema sobre eletricidade e magnetismo e eu dividi esse tema em algumas partes. Vamos lá. Primeiramente, o que é eletricidade? Eletricidade é a parte da ciência que ela estuda as cargas que existem na matéria. Lembrando que os nossos átomos são formados, isso vocês já sabem, que eles são formados por um núcleo onde temos prótons, que são cargas positivas, nêutrons, que são cargas sem cargas, cargas neutras, e os elétrons, que ficam na eletrosfera, que são cargas negativas. Então, a gente divide o estudo da eletricidade em três temas, em três tópicos, que é a eletrostática, que a gente vai estudar a carga em repouso, que a gente vai ver temas como eletrização, força eletrostática, campo elétrico e potencial elétrico. A eletrodinâmica, que dinâmica significa movimento. Então, as cargas em movimento. A gente vai ver corrente elétrica, circuitos elétricos, componentes, resistores, geradores, capacitores, etc. E o eletromagnetismo, que é a parte da eletricidade que vai estudar os fenômenos elétricos e magnéticos, Porque quando eu tenho uma corrente elétrica, produz um campo magnético. Então, vamos lá, a aulinha de hoje a gente vai ficar na eletrostática. Então, vamos lá. Eletrização de corpos. Então, a única forma de eu pegar um átomo, mexer nele e ele não virar outra coisa é a eletrização, eu mexer com os elétrons. Eu tirar ou adicionar elétrons, certo? Isso eu chamo de quando eu mexo na quantidade de elétrons de um átomo, eu estou falando que eu estou eletrizando esse átomo. Por quê? Porque o átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, como vocês veem aqui na figura, certo? Então, aqui eu tenho no exemplo 5 prótons e 5 elétrons na figurinha do meio. O que é um corpo eletricamente positivo? Positivo lembra que o próton é positivo, o elétron é negativo. Então, quer dizer que eu tenho mais carga positiva do que elétrons. Então, o que aconteceu? Eu retirei elétrons. Então, o meu corpo ficou positivo, como exemplo ali de cima, da primeira figurinha, que eu tenho 5 prótons e 3 elétrons. O que aconteceu ali? Foram retirados 2 elétrons. E na de baixo, quando eu tenho um corpo eletricamente negativo, ou seja, ele tem mais carga negativa, mais elétrons do que prótons. Aí eu tenho um exemplo aí, onde eu tenho 3 prótons e 6 elétrons. Se vocês veem, tem 3 sinaizinhos de mais e 6 de menos. Então, isso é um corpo eletricamente negativo. Tudo bem? Aí, eu tenho um corpo eletricamente carregado. Eu quero saber qual que é a carga desse corpo, certo? Então, eu vou ter a carga elétrica total de um corpo, que é dada por essa formulinha aí, Q é igual a N vezes E. Vamos ver quem é quem, Então, a carga elétrica total é o Q de um corpo. É uma grandeza quantizada. O que eu falo que é quantizada? Quando eu pego e faço um pacotinho de alguma coisa. Por exemplo, quando eu vou comprar arroz, eu não compro, eu quero 427 grãos de arroz. Eu quero 1 quilo, eu quantizei o arroz. Quero 1 quilo de arroz, eu quero 1 quilo de feijão. Quando a gente fala na química, em mol, vocês já devem estar familiarizados. O que é um mol? É um pacotinho de moléculas, certo? Então, quando a gente fala de quantização, é porque eu fiz um pacotinho de alguma coisa. Então, eu tenho que a carga elétrica ela vai ser um múltiplo, ou seja, eu vou multiplicar uma quantidade que é um pacotinho. E esse pacotinho é o meu E, que ele é chamado de carga elétrica elementar. E ele vale
1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. C, no caso aí, a unidade é coulomb. Então, minha carga elétrica total vai ter também a unidade dela em coulomb. E o N é o número de prótons ou elétrons em excesso. Então, vamos pensar, né? Se eu tirei prótons ou se eu tirei elétrons, a diferença entre o próton e o elétron, quantidade em módulo, esse é meu N. Certo? Então, eu tenho um exemplo aqui. Um corpo condutor inicialmente neutro perde 5 vezes 10 a 13 elétrons. Qual será a carga elétrica do corpo após essa perda de elétrons? Então, aqui eu não tenho nem que descobrir quem é P menos N. Ele já me deu que o total da perda, né, é 5 vezes 10 a 13ª. Então, é só jogar na formulinha. Então, olha lá, o Q é igual 5 vezes 10 elevado a 13 vezes o E, que sempre será, é uma constante, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, se eu fizer 5 vezes 1,6, eu tenho 8. E multiplicando potência de mesma base, é só somar, né? 10 mais menos 13, desculpa, 13 mais menos 19 dá menos 6. Então, 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. 10 a menos 6 a gente também chama de micro, né? Então, aqui eu tenho 8 microcoulombs, certo? E eu tenho a consideração, que a minha resposta aqui está em módulo, está sem sinal. Então, vamos pensar, se ele perdeu elétrons, ele perdeu carga negativa, ele vai ficar negativo ou positivo? Obviamente, ele vai ficar positivo. Se ele perdeu o sinalzinho de menos, sobrou o sinalzinho de mais. Vamos aos processos de eletrização. Como que um corpo ele se torna eletrizado? Como que eu consigo colocar elétrons ou retirar elétrons de um corpo? Eu tenho 3 processos, que eu chamo de eletrização por atrito, eletrização por contato ou eletrização por indução eletrostática. Vamos aí estudar cada um deles. Então, eletrização por atrito. Isso eu tenho certeza que a maioria de vocês já brincou. Quem nunca pegou lá a caneta Bic, esfregou na blusa de lã ou no cabelo e tentou pegar pedacinhos de papel da mesa? É exatamente isso. O que acontece? Eu tenho duas substâncias atritadas, ocorre uma migração de elétrons de uma para outra. Então, a que recebe elétrons adquire carga negativa e a outra perde elétrons e fica com carga positiva, né? Isso é a eletrização por atrito. Os dois copos vão ficar com o mesmo valor de carga, só que com sinais diferentes. Um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Então, quando eu faço isso, eu tô esfregando a caneta no cabelo ou na blusa. A caneta e a blusa, elas são neutras. Mas com o atrito, uma vai ficar com a carga positiva, a outra vai ficar com a carga negativa. E eu consigo brincar de ímã com um papelzinho com a caneta. Beleza? Outro tipo de eletrização é por contato. O que acontece? Eu tenho um corpo neutro e outro corpo carregado. Quando esse corpo carregado ele encosta no corpo neutro, ele divide a sua carga com o outro, certo? Então, por exemplo, eu tenho um corpo com carga 0, outro corpo com carga 4. Juntou os dois, então soma e divide por 2. Os dois vão ficar 0 mais 4, dá 4. Dividido por 2, dá 2. Então, os dois vai ficar com uma carga de 2 e a carga será do mesmo sinal. Eletrização por indução. Isso aí é um pouquinho mais complicado, mas nem tanto. Como que é o processo? Eu vou ter uma barra carregada. Aqui, por exemplo, eu tenho no desenho. Essa barra carregada, ela está carregada com sinalzinho positivo, carga positiva.
Vocês lembram que quando eu tenho duas cargas do mesmo sinal, elas se atraem, né? Os opostos se atraem. Quando o sinal é igual, elas se repelem, certo? Então, quem é muito parecido com outra pessoa, geralmente dá briga, não dá? Se você é muito parecido com a sua mãe, com seu pai, geralmente os dois ficam brigando toda hora. Se amam, mas brigam. Querem um ficar longe do outro. E os opostos, aquela coisa de... Um é completamente oposto do outro, eles se atraem, né? Se completam. Então, a mesma coisa com o sinalzinho. Então, tem essa barra carregada aqui com positivo. E eu vou chegar próximo no outro objeto que ele está neutro. Ele não está carregado, certo? Quando eu chego próximo, se vocês verem aqui, os sinaizinhos de menos vão chegar pertinho do sinal de mais, que eles querem chegar lá perto do sinal de mais. E os sinaizinhos de mais vão ficar do outro lado. Certo? Aí o que acontece? Eu conecto um fio terra e descarrego esses sinaizinhos de mais. O meu objeto vai ficar só com o sinalzinho de menos. Aí eu posso pegar a minha barra, que eu estava lá próximo, causando a indução, e eu posso tirar ela de perto. Posso desligar o fio terra. O que vai acontecer o quê? O meu objeto, que antes tinha carga positiva e negativa, vai ficar só com carga negativa. Então, ele vai ficar carregado por indução. Deu para entender? Então, vamos aos exemplos aí daquela formulinha que eu falei. Então, tem um exemplo aqui. Em uma atividade no laboratório de física, um estudante usando uma luva de material isolante encosta uma esfera metálica A carregada com mais 8 microcoulombs em outra idêntica B, eletricamente neutra. Em seguida, encosta a esfera B em outra C, também idêntica e eletricamente neutra. Qual a carga de cada uma delas? Tem que pensar em 2 por 2, tá, gente? Então, a primeira, A, tinha mais 8 microcoulombs, certo? E a B tinha nada. Então, se eu somar 8 com 0 e dividir por 2, dá 4. Então, a QA e a QB ficou com 4. Só que daí a QA não vai encostar em mais ninguém. Então, eu sei que a carga final da A vai ser 4 microcoulombs. Só que daí a B, que estava com 4 microcoulombs, ela foi encostar na C, que não tinha nada. Então, olha lá, 4 mais 0 dividido por 2 dá 2 microcoulombs. Então, eu tenho que no final, a QA fica com 4, a QB com 2 e a QC também com 2, todos microcoulombs. Bom, quando temos carga, seja ela positiva ou negativa, elas agem como se fossem pequenos ímãs. Vocês já brincaram com ímã? Quando eu pego um ímã e tento encostar um com o outro, quanto mais próximo fica, mais eu sinto o ímã um puxar o outro para grudar. Ou, se eles tiverem cargas iguais, quanto mais eu aproximo os dois, mais eu sinto eles repelirem. Isso é uma força. E essa força foi quantificada por Coulomb, com a lei de Coulomb, que ela fala que a força é igual a uma constante K vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância elevado ao quadrado. Esse K a gente chama de constante eletrostática e ele vale 9 vezes 10 elevado a 9. Certo? Vamos ver um exemplo. Aqui, considere duas partículas carregadas respectivamente com mais 2,5 microcoulombs e menos 1,5 microcoulombs dispostas conforme a figura a seguir.
Então, aí, ó, você vê que uma é positiva, outra é negativa. Os opostos se atraem. Então, a força é de atração. A distância aí é de 0,3 metros. Preste atenção, hein? Antes de começar a fazer as contas, tem que deixar todo mundo na unidade que pede. Distância tem que ser em metros. Se está em centímetro, tem que passar para metro, hein? Não pode esquecer. Então, elas estão lá numa distância de 0,3 metros. É só jogar na fórmula, certo? Então, aqui, deixa eu pegar uma corzinha. O K eu troquei por 9 vezes 10 elevado a 9. O Q1 em módulo, não precisa pôr sinal, 2,5 vezes 10 elevado a menos 6. Né? Que micro é menos 6. E o Q2, 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 também, porque também está em micro. E a distância, que é a parte de baixo, o D, 0,3 ao quadrado, certo? Fazendo a multiplicação, eu tenho 9 vezes 2,5 vezes 1,5 dá 33,75. 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, mantém a base, soma os expoentes, né? 10, 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3. Então, eu tenho 33,75 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,3 ao quadrado dá 0,09, certo? Fazendo a divisão, eu chego em 0,375 e a unidade para força é o Newton, certo? Aqui embaixo eu tenho um desenho que tem o meu vetor de força, quer dizer que eu tenho um vetor que ele está atraindo uma carga na outra com o valor de 0,375 newtons. E aqui a gente acaba essa primeira parte de aula. Eu gostaria que vocês ficassem com esse pensamento do Newton. Se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. Então, isso aí é para lembrar vocês que por mais que física pareça ser difícil, matemática pareça ser difícil, né? As exatas sempre tem, a maioria acha muito complicado, mas a gente vai aos poucos tendo paciência, persistência, estudando bastante que a gente chega lá. Tá bom, pessoal? Bons estudos, até a próxima!